Tá sentado direitinho? Tá com a coluna retinha? Se arrumou, né? É, gente, manter a coluna sempre alinhada não é tarefa fácil no nosso dia a dia, né? É só ficar uns minutinhos na frente do computador e o que acontece? A gente relaxa, quando se dá conta, tá, ó, com o ombro lá embaixo, todo torto, né? Mas quais serão os reflexos desse nosso descuido e como tratar esses efeitos? É sobre isso que eu converso agora com a fisioterapeuta Adriana Santos, que inclusive vai explicar como funciona a medicina integrativa na fisioterapia. Adriana, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Gisele. Tudo bem? Tudo. Adriana, primeiro, vamos falar o que é essa fisioterapia integrativa? Intervenção integrativa, assim que fala? Na realidade, o que é? Todo tratamento integrativo, ele visa olhar a pessoa como um todo. Então, assim, dentro da postura, se a gente pensar que a postura da pessoa, ela tem que estar, esse corpo ele tem que estar saudável para poder manter uma postura adequada. Só que assim, a gente não pode dizer que existe uma postura correta. Porque o corpo ele tem que ter condições de se ajustar, de se adaptar. Então, assim, a postura, na realidade, se a gente fosse falar a postura ideal, é a postura que mantém as curvas da coluna, as curvaturas fisiológicas da coluna, as lordoses e as cifoses. E o corpo ele tem que ter essa capacidade. Ou seja, se eu fico muito tempo nessa postura, tentando, ou se ela está sendo forçada a ficar, o meu corpo vai reclamar. É a mesma coisa se eu sento lá no sofá ou na poltrona, né? Fico lá jogada, largada, o meu corpo também vai reclamar. Então, assim, um corpo saudável, ele tem que estar preparado para essas adaptações. Aí, o que a gente vai procurar intervir? Quando a pessoa chega ou ela nos procura com alterações de postura instaladas. Ou seja, já passou muito tempo sentando errado, ficando errado e aí... Ficou muito tempo, né? E o corpo não deu esses sinais. Ou seja, a pessoa não foi se ajustando, na realidade, para manter essas curvaturas. Ela deixou que isso corresse, como diz, deixou correr solto, né? Sim. E aí o corpo foi fazendo o quê? Adaptações. E essas adaptações patológicas, na realidade, essas adaptações que vão desfazer essas curvaturas, na realidade, né? A cifose, a lordose. Então, quando que há necessidade de intervir? Quando isso ficou alterado. Perfeito. E dentro da fisioterapia, no caso integrativa, como que a gente vai tratar isso, como que a gente vai abordar isso? Esse tratamento, a gente vai estar olhando 4 pilares que a gente chama pilares de saúde, que é o quê? A mobilidade, de como que está a mobilidade desse corpo. Se ela consegue se mexer sem dor? Se ela consegue se mexer sem dor e se ela consegue realizar os movimentos ou de que forma que ela está realizando. Então, a gente faz um mapeamento da saúde da pessoa junto com uma avaliação de mobilidade. E isso vai fazer com que eu identifique justamente o quê? Se essa alteração da postura, ela se dá por uma alteração visceral, um problema visceral, se ela se dá por um problema odontológico, por um problema de visão. Então, o corpo ele vai buscando se adaptar. Então, o que a gente diz hoje? Assim, não existe postura correta. O que existe é a gente trabalhar o corpo para manter as curvaturas fisiológicas. Não entendi a parte da visão, como é que isso interfere? A parte da visão, em relação às deficiências visuais, o corpo também vai se adaptando, porque a gente tem todas essas relações de musculaturas, de inervação, e o corpo ele vai procurando fazer ajustes. Então, digamos que a pessoa ela não corrige o problema ocular dela. Então, o que acontece? O corpo vai buscando adaptações. E isso vai interferindo na dinâmica do corpo. Então, para isso a gente faz esses testes de mobilidade. Então, por isso que se chama integrativo. Por quê? Porque eu não posso chegar e abordar a tua postura, modificar a tua postura, se ela está vindo de um problema oclusal ou de um problema ocular. Então, assim, oclusal, vou ter que encaminhar primeiro para o dentista para que ele corrija. Nossa, como é complexo. Porque senão o que acontece? Eu vou estar brigando com o teu corpo e ele não vai. Porque o que, para mim, enquanto profissional, o que eu vou ver? Você chegou com alteração de postura, eu preciso verificar a causa. Porque se eu ficar brigando com o teu corpo, não vai adiantar eu ficar lá puxando para que você fique ajustada. Você vai tentar só resolver uma dor e não vai resolver a causa daquilo, né? E nem toda má postura causa dor. Esse Exato. também é um outro fator. Pois é. Aí eu te pergunto, tem muita gente que confunde dor muscular com algo relacionado à coluna, algo que está relacionado a essa má postura?
Então, esses são alguns, digamos, são 3 coisas que quando a gente fala de postura, é que não existe uma postura correta. O ideal é sempre que a pessoa esteja fazendo esses ajustes, né, no corpo. Nem toda má postura vai causar dor. Então, assim, tem que fazer essa avaliação para poder estar verificando de onde vem a dor. Porque, às vezes, eu já atendi clientes que têm escolioses, que são, inclusive, cirúrgicas, e a pessoa não tinha dor nenhuma. Certo, A mesma coisa, às vezes, quando chega uma pessoa que diz, eu tô com dor em relação à minha postura, porque eu tenho sobrepeso. Nem sempre vai ser essa causa. Então, a gente tem que parar e verificar todo. A alimentação, o estado emocional, os hábitos de vida dessa pessoa, para poder, e a mobilidade, né? Para poder estar chegando a uma conclusão da causa em si. Se não tem uma postura que se diga correta, isso vai variar para cada indivíduo, o que a gente tem que levar em consideração? Porque sempre falaram pra gente ficar retinho, né? Ombros para trás, né? Barriga para dentro e tal, né? O bumbum para dentro também, né? Para ficar sempre retinho. A gente tem inclusive aqui algumas imagens de alterações posturais. Mas aí, o que a gente deve então pensar nessa questão de postura? Principalmente, tem gente que levanta peso. Isso vai ser considerado nessa avaliação. Então, se ela abaixa, dobrando os joelhos, né? São esses movimentos que são avaliados? Ou o fato de eu sentar na frente do computador lá, não tá errado eu estar apoiada assim? O que a gente avalia? Uma mobilidade global. O que é essa mobilidade global? É como o corpo se comporta nos movimentos de flexão, de extensão, inclinações e rotações. Então, esse é o movimento global que a gente vai avaliar. Se o corpo tem condições de fazer isso, então eu não preciso ficar engessada numa postura, que é o que hoje a gente trabalha, é não engessar a pessoa naquela postura. Opa, se eu tô aqui, mas isso força para mim, não me é confortável, eu não posso, algo está interferindo, então eu tenho que ir lá na causa. Porque não adianta trabalhar se não tirar a causa. Como eu te falei antes, a gente vai estar brigando com o corpo. Existem exercícios para a gente fazer ou alguma forma de não prejudicar a nossa postura, a nossa coluna em relação a essa postura? Existe o trabalho de prevenção. Então, assim, toda atividade física ela é bem-vinda. Hoje a gente trabalha com Pilates, né, no espaço onde eu trabalho, então nós atendemos o Pilates e o treino funcional. O Pilates ele fortalece e também alonga, né? O Pilates né? fortalece e alonga e trabalha a postura como um todo, trabalha a respiração, então a gente está sempre trabalhando isso. Então, essas coisas que a gente precisa observar, né? Porque a musculatura, ela também é importante na nossa postura, porque tanto que a gente falou esses dias aqui, aquelas cintas, né, que seguram aqui, elas não são ideais para você ficar sempre, porque elas vão enfraquecer a tua musculatura. Então, isso a gente precisa observar. A gente tem que estar como um todo muito bem, né? Se eu tô falando alguma coisa errada, mas eu acho que é isso. Ter um corpo todo saudável, a coluna vai acompanhar. A coluna vai acompanhar. Então, se o corpo está saudável, e como você colocou, essa questão de cintas, nem sempre elas são favoráveis. Na maioria dos casos, elas até desfavorecem justamente por causa da musculatura. Porque você precisa ter uma musculatura íntegra para ela estar mantendo. O que a gente chama de musculatura tônica e musculatura fásica, né? Que mantém a postura. Exatamente. Adriana, obrigada por estar aqui com a gente. Toda vez que a gente fala de postura, todo mundo se arruma, né? Eu sou uma. Fica reto. Opa! Obrigada, querida. Até uma próxima.